teu Deus, Senhor Deus. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, Judá, no tempo do rei Herodes, reis e magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes, dos escribas do povo e indagou deles: onde havia de nascer o Cristo? Disseram em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre a cidade de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido, e enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente os foi procedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dela, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós conhecemos muito bem esta passagem, sobretudo as pessoas que gostam de folia de reis. Existia uma profecia de Malaquias que, quando aparecesse uma estrela no Oriente, isso indicaria a chegada, o nascimento do Messias, do Salvador, do Rei dos judeus. E os magos, os 3 reis magos, sabiam muito bem disso. Eles tinham conhecimento disso. E quando aparece a estrela no Oriente, eles seguem essa estrela. Mas antes de chegar no seu destino final, eles vão até Herodes e perguntam a Herodes se ele tem conhecimento disso. E Herodes não sabe. Então, os 3 reis magos, as Sagradas Escrituras fala magos, mas a tradição da igreja fala reis, então são 3 reis magos. Explica para ele, cita a profecia de Malaquias, que diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel. Aí já foi um embate, uma incógnita para Herodes: de ti sairá o chefe que governará Israel. Herodes é rei. Herodes não queria que aparecesse alguém que tomasse o seu reinado, alguém que tomaria o teu poder. Mas Jesus, ele veio para ser rei, mas não para sentar
pelo menos aqui na terra, não para sentar num trono e receber regalias. E Herodes fica perturbado. Herodes fala assim para os 3 reis magos: olha, vai até lá, siga a estrela, vá adorar o menino, e quando voltarem, volte e fale também para mim, para que eu também vá adorar. Só que é uma mentira. Ele não queria adorá-lo, ele queria matar a criança, ele queria informações de onde a criança estava para poder matar. Então, os 3 reis magos seguem a estrela do Oriente, chegam no local exato, ali em Belém, onde a criança tinha nascido. Eles se alegram, eles adoram a criança, e eles tiram os seus tesouros, presentiam a criança com incenso, mirra e ouro. E quando eles estão prestes a voltar para casa, em sonho Deus fala para eles que não tornem a voltar Herodes, mas voltem por outro caminho. Nós sabemos muito bem, acabei de explicar para vocês porque que eles voltaram por outro caminho. Mas eu posso afirmar com convicção que eles também voltaram por outro caminho porque eles encontraram Cristo. Quando nós encontramos Cristo de fato, nós temos um encontro pessoal com Cristo de fato, nós começamos a andar por outro caminho. As inclinações, a vida velha que outrora nós tínhamos, agora nós já não temos mais, porque agora nós encontramos o Cristo, agora nós encontramos o Salvador. Não dá mais para viver na vida velha, não dá mais para viver no pecado, porque agora nós encontramos aquele que tem palavras de vida eterna, aquele que é o Salvador, o Redentor, o Ômega, o Alfa, o princípio, o fim, aquele que rege todas as coisas em nossa volta. Se nós lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar vários personagens, vários homens e mulheres que mudaram sua vida, voltaram por outro caminho depois que encontrou Jesus. Eu posso aqui citar Levi. Levi era um cobrador de impostos, um funcionário de Roma, um homem que não agia legalmente, digamos assim. Ele oprimia aquele povo, claro, ele era funcionário, mas ele oprimia aquele povo de Israel, cobrando impostos muito caros, tirando o pouco que aquele povo tinha. Ele vivia uma vida errada, tinha regalias, tinha um soldado romano 24 horas ao teu lado. Mas depois que ele encontra Jesus, Jesus o chama, ele começa a seguir Jesus, ele muda de vida, ele muda o caminho que outrora ele estava percorrendo. Agora o seu olhar está voltado para o céu, o seu olhar está voltado para Jesus. As coisas deste mundo, as coisas terrestres, as coisas passageiras, agora para Levi, que agora é Mateus, não faz mais sentido. Agora ele deseja o céu. Ele não bebe mais uma vida velha, uma vida revolvida em pecado. Mas agora ele caminha com Cristo. Agora ele volta por outro caminho, com os 3 reis magos. Eu posso citar Saulo de Tarso, um homem influente da sua época, um homem estudado, um homem importante, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um sábio importante do teu tempo,
um homem que tinha dupla cidadania, um homem que falava pelo menos 4 idiomas, grego, palestinense, hebraico, aramaico, um homem culto, um homem que seguia piamente aquilo que ele acreditava. E quando chega o caminho, os novos cristãos, a princípio o cristianismo chamava-se o caminho, ele vê, ele olha para esta nova denominação, esta nova religião, como algo errado, algo que ia contra tudo aquilo que ele acreditava. E ele começa a perseguir os cristãos. Ele pede cartas para os príncipes dos sacerdotes para poder apedrejar, açoitar e prender os cristãos. Um dia depois de apedrejarem os seus subordinados, seus capangas, apedreja o primeiro mártir da igreja e joga os mantos sobre os pés de Saulo, apedreja Estevão, joga os mantos ali sobre os pés de Saulo, e Saulo parte para Damasco em busca dessa façanha, em busca de apedrejar mais cristãos, de perseguir mais cristãos, de prender mais cristãos, porque para ele essa nova denominação para ele era uma ameaça, era algo errado. Mas no caminho para Damasco ele cai do cavalo. Jesus brada lá do alto do céu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo fica cego. Saulo vai para Damasco, fica na casa de Judas 3 dias, ali sem comer, sem beber, sem enxergar. Ananias, uma visão, fala para ir até na casa de Judas, porque lá tem um homem que para ele é de muita valia. Ananias, a princípio, discorda, mas é convencido por Jesus em uma visão e vai lá e ora sobre Saulo. Saulo recobre a vista, Saulo se alimenta, recobre as forças, e a partir de agora ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Agora ele começa a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente do que poderia acontecer com ele. Ele prega, ele anuncia, ele é açoitado, ele é preso. Dos apóstolos de Jesus Cristo, ele foi o que mais sofreu. Ele naufragou, ele foi picado de cobra. Quando o prendiam, ele ficava numa espécie de subsolo, e as pessoas que estavam em cima defecavam nele, mas mesmo assim ele estava glorificando a Deus, mesmo assim ele estava adorando a Deus. Pelo menos metade, quase que metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Por que agora ele seguiu este novo caminho? Por que agora ele está tomando novas inclinações? Por que agora ele abandonou a vida velha? Por que agora ele está caminhando com o Senhor? Porque um dia ele teve um encontro com o Senhor. Agora ele está voltando para outro caminho. Como os 3 reis magos. Agora ele adotou um novo tipo de vida. Eu também posso citar a mulher samaritana. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4, que Jesus chegou numa localidade, numa terra de Sicar, lá em Samaria, e Jesus vai até um poço. Lá Jesus encontra uma mulher apanhando água, e Jesus pede água para essa mulher, e essa mulher diz: olha, não tem como eu pegar água, porque o poço é fundo.
E Jesus diz assim: olha, a água que tu tens para me dar, quem beberá terá sede, mas a água que eu lhe der, quem beber nunca mais terá sede. E Jesus diz assim para ela que ela já teve 5 maridos e o que agora ela tem não é dela. E a mulher diz assim: vejo que tu és profeta. E Jesus diz assim para ela que chegará o tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito e deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A partir daquele momento que a mulher samaritana tem aquele encontro com Jesus, ela muda de vida, ela muda de inclinação, ela vai até Samaria e começa a falar de Jesus a todos a quem ela encontra, porque quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos de fato Jesus, nós queremos falar para as pessoas sobre Jesus, nós queremos que as outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, tenham a mesma experiência que um dia nós tivemos. Sobretudo ali no começo da conversão, o que nós chamamos do primeiro amor. Para muitas pessoas que estão à nossa volta, nós é tido como pessoas doidas, literalmente pessoas retrógradas, mas não, é que um dia nós encontramos o Cristo. Muitas das vezes nós somos incompreendidos, porque nós encontramos o Cristo. Agora nós estamos vivendo uma fé mais radical, uma fé mais eficaz, mais genuína. Agora nós estamos caminhando com Cristo, caminhando na graça. Agora nós estamos com a vida no altar, na presença de Deus, porque nós encontramos o Cristo. Agora, o que nos atrai, o que nos influencia é as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas eternas. Essas coisas aqui da terra, essas coisas supérfluas, passageiras, para nós agora já não faz mais sentido. Agora nós estamos voltando, agora nós estamos indo por outro caminho, como os 3 reis magos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor.